E aí, para a gente falar um pouco de mecônio, a gente precisa pensar um pouquinho na gestação, né? A gente vai falar numa gestação que a gente chama de lisa, que é a gestação de risco habitual. Sou plantadeira de semente boa. Então, como é que a gente sabe que o bebê está bem? Uma das coisas que são avaliadas são os ultrassons morfológicos. Então, dessa forma, a gente consegue avaliar se a morfologia desse bebê está ok. Outra questão importante para essa gestação é como é que está essa placenta. Porque qual que é a função dessa placenta? Ela tem que passar para esse bebê água, comida e oxigênio. E essa placenta ela tem que estar 100% ok, até o fim do parto. Então, se a pressão está adequada, significa que a placenta está ok. E o bebê? O que mais que a gente pode avaliar? Os batimentos cardíacos. Se os batimentos cardíacos existem, ele está bem. Se não existem, a gente precisa entender o que está acontecendo. Entrando no trabalho de parto, a gente tem a fase dos pródromos e a latente. E aí depois a gente vai para a fase ativa, que é as contrações a cada 3 minutos. E pela Organização Mundial de Saúde, o ideal nesta fase é que ao escuta, o monitoramento seja feito a cada 30 minutos ou no máximo 60 minutos. Já no expulsivo, o ideal é que essa escuta seja feita de 5 em 5 minutos. O que é escuta? É ficar analisando o batimento cardíaco do bebê, porque se o batimento cardíaco do bebê ele tem alguma mudança, significa que algo está acontecendo diferente com a placenta. O cardiotoco tem 3 categorias. Então, a gente tem a categoria 1, que é ótima. O trabalho de parto segue o processo, tem uma ótima oxigenação e, nesse caso, só é observado pela equipe a parte mecânica do parto. A categoria 2 é uma categoria intermediária. Ela é uma categoria que tem que ter uma sensibilidade para interpretá-la. Porque na categoria 2 eu posso ter um exame falso negativo, eu posso estar indo da categoria 2 para a categoria 3. O cardio ele pode dar uma interferência se eu fico com cardio contínuo, que é manter aquela cinta na barriga da mulher todo o tempo. Isso não é adequado, tá? E às vezes, na categoria 2, a gente precisa interromper o trabalho de parto. Principalmente se eu tenho uma parada de fase ali por mais de 2 horas e os batimentos não estão tranquilizadores. Então, precisa aí analisar. E aí, eu analiso junto o mecônio, se ele existe, porque ele vai fazer diferença para o profissional que está te assistindo, ele vai ter que pesar ali a questão do mecônio. Então, isso tudo vai ser analisado para rever o tempo, o que dá para fazer, o que não dá, enfim. A categoria 3 é uma categoria já ruim, porque os batimentos estão mais desfavoráveis e o bebê está começando a faltar oxigênio para ele. Nesse caso, o parto precisa terminar rápido, precisa acelerar, precisa fazer alguma coisa, não tem muito o que pensar. Nem todas as soluções para o mecônio será cesariana. Por isso que é importante explicar para vocês todos os fatos, que às vezes não estão claros. Então, o que é o mecônio, né? O mecônio não é cocô. O mecônio não é cocô. Ele é uma substância que fica no intestino do bebê. E ela é formada durante a gestação. Mas por que eu preciso dessa substância no intestino? Se não tivesse essa substância, o intestino ia colar, que a gente chama colabar. Então, por isso que isso existe, tá? Ele é meio esverdeado e ele não tem bactéria. Sabe por quê? Porque como não houve uma digestão e não houve uma absorção e os resíduos viraram bolo fecal, não gerou bactéria. Aliás, isso é uma das coisas que acontecem quando o bebê nasce. Até então, ele não usava o intestino. Então, o intestino dele tem que ser proliferado de bactérias
para aquela finalidade, e por isso que muitas crianças podem sentir cólicas e cada um vai sentir de uma forma, porque cada um tem a sua flora, né? E cada um vai ter a sua sensibilidade. Então, só para vocês entenderem aí como é que funciona a história de mecônio versus fezes, né? Normalmente, o mecônio ele é liberado no pós-parto pelo amadurecimento do intestino. E mesmo que ele é ingerido, não há problema, porque não existe bactéria e ele não é cocô, ok? Então, mecônio não é cocô. Aliás, só para reforçar, ele não tem bactéria e tudo que tem dentro do útero é estéril. Então, por isso que quando tem um rompimento de bolsa, ficar introduzindo o dedo para fazer exame de toque não é aconselhável, porque você pode introduzir uma bactéria que não está ali. Então, o útero é estéril, o bebê é estéril, tudo que está dentro do bebê é estéril. Então, por isso. Meu bebê pode eliminar mecônio? Como a gente já sabe, o bebê ele não respira dentro do útero pelo pulmão. O oxigênio chega por outra via para ele através da placenta. 5% dos partos poderão, sim, o bebê eliminar mecônio. Por quê? Então vamos lá. Dos 5%, 4% eles têm relação com o estresse fisiológico do parto. E desses 4%, 2% pode ser pelo amadurecimento do bebê, que aí é quando o bebê está com 41, 42 semanas, e o intestino acabou amadurecendo primeiro do que o pulmão, tá? E os outros 2% desses 4% que fazem parte da fisiologia em partos prolongados. Então, são essas porcentagens em relação à fisiologia. Porém, tem 1% que pode ser por uma deficiência da placenta. O que acontece nisso? A placenta, ela, por algum motivo, ela não está passando oxigênio adequadamente para o bebê. E o organismo do bebê, fisiologicamente, ele vai concentrar a oxigenação nos órgãos nobres. E ele não vai dispensar normalmente o oxigênio, por exemplo, nos tecidos do intestino. E aí esse bebê ele pode eliminar mecônio. Então eu tenho um problema prévio da placenta e esse bebê tem falta de oxigênio. Por conta disso, ele elimina o mecônio e se isso vai se agravando, ele instintivamente, isso não faz parte daquela fisiologia, não faz parte do normal, mas diante daquela fisiologia, instintivamente ele vai querer respirar por uma questão de sobrevivência. E aí, quando ele inspira, aí ele acaba inalando o mecônio e entope as vias aéreas. Entope traqueia e entope brônquios. Não quer dizer, lembra dos 5%, não quer dizer que todos os bebês que são banhados de mecônio vão sofrer a síndrome de aspiração meconial. Pensando no cardio, na cardiotocografia, nas categorias, então a categoria 1 independe se tem mecônio ou não, porque não é o mecônio que vai decidir nada, e sim como é que está essa oxigenação do bebê. Se a cardio está me dizendo que está tudo ótimo, não importa o mecônio, tá? Ele não vai aspirar porque ele não vai entrar naquela síndrome, ele não tem centralização de oxigênio, tá? Agora, na categoria 2, me importa muito se existe mecônio ou não. Importa para o profissional, né? Se tem mecônio, eu preciso saber para que lado eu vou. Se esse parto é um parto que o obstetra, né, tá percebendo que ele vai se prolongar, é indicativo de cesárea. Agora, se é um parto que já está em via de nascer, é mais indicado acelerar o parto. Mas, com ou sem mecônio, a gente tem que saber para onde que vai, porque o problema está na oxigenação. O maior benefício é sempre o parto normal. Por quê? O parto normal, ao passar pelo canal de parto, é pressionado a caixa torácica. Quando se pressiona, existe uma expulsão maior de mecônio pelas vias aéreas. Lembre-se, as vias aéreas que estão entupidas. Então,
dependendo da fase que está o trabalho de parto, é muito prudente terminar o trabalho de parto via vaginal por conta dessa fisiologia que vai ajudar a saída do mecônio. Mas é uma decisão que precisa da experiência do profissional, que conhece esses detalhes e que não perde o time da decisão, tá? E aí ele pode acelerar o parto, ele pode lançar mão de vários procedimentos, tudo isso conversando com a gestante, para que ela não seja omitidos fatos para ela, tá? É importante, nesse ponto, a gestante saber de um detalhe importante que não falam sobre a decisão da cesárea em relação ao mecônio. Se fôssemos fazer a cesárea nos 5% dos bebês que podem eliminar mecônio, a gente não pode esquecer que na cesariana existe anestesia. A anestesia, ela cai a pressão. Se cai a pressão, diminui o oxigênio. Se a gestante tem menos oxigênio, o bebê vai ter menos oxigênio. Então, desses 5%, aqueles 4% que não iam ter problema respiratório com mecônio, eles nascem bem, mas eles ficam mal, porque eles tiveram pouco oxigênio. E aí eles vão precisar de um suporte ventilatório. Quando a gente está fazendo o plano de parto, é importante a gente fazer as visitas aonde você vai ter o seu bebê e fazer perguntas. Então, se você começa a perguntar, como é que funciona o protocolo de mecônio nessa maternidade? Vocês têm a minioscopia, vocês fazem a miniofusão, é definido o desfecho do trabalho de parto com mecônio associado às categorias do cardiotoco. Dependendo das respostas que você tiver, você já vai saber se aquela instituição ou se o profissional que vai te atender, se ele tem experiência nesse assunto. Ou se tudo se resolve com rompimento de bolsa. Então, você tem que fazer essa pergunta. O segundo, a experiência com mecônio. Isso é muito importante. O profissional que está te atendendo, ele tem que ter uma experiência. Normalmente, quem tem experiência com parto humanizado, tem experiência com mecônio associado. Se você vê muita cesárea, o profissional que vê muita cesárea, ele vai ter mais segurança com a cesárea. Não quer dizer que o profissional que vê muito parto normal não tem segurança na cesárea, porque a cesárea ele vai ter que saber, porque é o último recurso, é a última cartada dele, então ele vai ter que saber. Diante dessas avaliações da experiência e dos protocolos, se as suas possibilidades diante da sua realidade for pouca experiência, aí eu acho que a melhor solução para um parto positivo é a cesariana. Tá? Se existe mecônio, partir para a cesariana. Tá? Diante deste cenário de falta de atualização e não ter um protocolo coerente, para o mecônio. Porque o mecônio, como um fato isolado, ele merece maior monitoramento, mas ele não está associado com a cesárea, por conta daquela questão da anestesia, baixa pressão, menos oxigênio, o seu bebê vai ter menos oxigênio. Porque a inabilidade da divindade do jaleco branco exclui o mecônio do formato do parto humanizado. E aí são eximidos esse trabalho de cautela sobre o mecônio. E na construção do plano de parto, sob esse ângulo, a cesárea seria a melhor opção, porque isso tudo quando todas as alternativas elas são discutidas e não impostas. Porque só assim, dessa forma, se tudo é jogado limpo com você nunca vai se sentir roubada do seu parto. Porque você entende, bom, a minha possibilidade é essa, a maternidade que eu vou parir e que eu posso parir é essa. O cenário em relação ao mecônio que eles têm é esse. Então, eu não estou sendo enganada.
E eu acho que quando existe sinceridade, quando tudo é feito de uma forma organizada e planejada, o seu parto não é roubado, tá? Eu tive algumas questões roubadas de mim, então por isso que eu acho importante você ter essas informações. Aliás, o que me levou para a doulagem foi essa sensação de omissão, de não terem me informado o que eu precisava ter, né, de informação. Quando você não tem, ou quando omitem para mim, que é aquela omissão que eu não acho legal, eu associo ao roubo.